que antes do Brasileirão se preocupa com o Atlético Paranaense e a Copa do Brasil, mas tá embalado. Sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Ele tomou conta do vestiário do Morumbi. Aliás, a alegria voltou a fazer parte do ambiente são paulino. E um líder que fala e fala. Daqui a pouco tudo se acerta, velho. Mas é com vitória. Quem está fora aparece para dar aquele incentivo. A mesma raiva, a mesma indignação que a gente estava de não ter pontuado no campeonato ainda. A mesma fome tem que continuar. E quem o torcedor quer ver muito em campo, também. Vamos! Baixa a guarda, não deixa cair essa sequência aí, rapaziada. Baixa a guarda, vamos embora! Hernan Crespo. O técnico argentino é tido pela crítica como o principal responsável pela mudança do São Paulo após a pausa na temporada. É isso, vem um técnico novo, implementa outra maneira de jogar e dá certo. Também pode ser que não dê certo, né? Assim que se não dava certo, você não estiver falando isso aqui. Assim que a gente está trabalhando da mesma maneira. E os números falam por Crespo. Das equipes que atuaram 5 rodadas após a Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo é, ao lado do vice-líder Cruzeiro, a segunda equipe que mais pontuou. 10 no total, ficando atrás apenas do Flamengo, que conquistou 12 pontos. A mudança é nítida. É difícil falar a diferença, né? Porque se você fala, parece que você está falando mal do professor Zubeldia que estava aqui, que nos ajudou bastante, né? Mas eu acho que é isso. O próximo jogo será pela Copa do Brasil. Ida das oitavas de final, quinta-feira, no estádio do Morumbi, contra o Atlético Paranaense. Sem Ferrarese, que foi expulso na terceira fase contra o Náutico, e de Neno, que já atuou pelo Cruzeiro. O jovem Mike deve aparecer na lateral direita para dar um respiro para o português Cédric. No mais, a expectativa é que a boa fase continue. É um momento que o time se encontra bem. É o que eu falei antes. Gosta de jogar bola e tem muita vontade de recuperar bola. Então, quando você tem essas duas coisas, volta um time perigoso, um adversário difícil. Estamos assistindo a um outro São Paulo. Um segredo que Crespo guarda 7 chaves. Não posso falar. É a fórmula mágica. Quando a gente ganha, o humor muda, as coletivas são mais descontraídas, mais leves. E de verdade, o Hernan Crespo começou o trabalho encarando uma pedreira chamada Flamengo, não ganhou o jogo, só que depois reequilibrou o time naquele empate com o Bragantino. O São Paulo já mostrava que queriam algo mais, que estava mais organizado em campo. Ele teve a coragem, não é, de promover 3 zagueiros, 3 volantes. Enfim, a gente vê, Chico, hoje um São Paulo que está acreditando no resultado, jogando bem e que mudou bastante. Mudou o treinador, mas mudou também a maneira de jogar. E sabe o que eu achei legal? Desde a chegada dele, ele foi sempre muito transparente com o torcedor e baixou um pouco a expectativa. Ele chegou lá dizendo assim, gente, vamos calmar. Diferentemente do antecessor aqui, em outras palavras, ele disse isso, né? Que a gente ia chegar e ser campeão da Libertadores. Não. A situação é outra aqui. Vamos passo brasileiro, a passo. Né, Chico? Brasileiro é uma situação bem delicada, complicada. A gente tem que ir passo a passo. E o torcedor até ficou meio assustado. Pô, caramba, o cara tá jogando para baixo. Mas eu acho que ele tava baixando a expectativa. Por quê? Porque não é nem comum o que tá acontecendo. Veio a derrota para o Flamengo e depois ele emendou 3 vitórias e jogando bem. E às vezes demora um tempo mais, né? Treinador novo, ajustar o time. Mas é isso que me surpreende, Renata. Não é só o resultado. É um time que voltou a jogar bem, mais estruturado defensivamente também. Marcos Antônio crescendo, Ferreirinha entrando no segundo tempo. O Luciano sendo um destaque, que já conhecia dele também, ele também da antiga passagem. E o Luciano assumiu a responsabilidade na ausência de Lucas, Caleri, Oscar. Ele assumiu esse protagonismo. Então é um time que encaixou rapidamente. A gente precisa falar isso, né? Ronaldo mudou demais até o perfil de treinador, porque o Zubeldia era dos cartões, da loucura, da agitação. O Crespo vem com a elegância. Sgarbi já também se vendeu para o Crespo rapidamente. Ele é facinho, impressionante, né? Saiu de férias, voltou e tá tudo igual, né? O mesmo amor por qualquer treinador. Mas o Crespo merece um voto de confiança, Ronaldão. Sim, você lembrou muito bem, Renata. E ontem o Sgarbi falou do Crespão.
Aí era Crespão. O Capelanes. O Capelanes também, Mas a verdade é uma só. O Capelanes perguntou pro Marco Aurélio com isso, ele gostava do... eu te falo. Isso. Só acontece aqui, viu? Só ele. acontece no jogo aberto. Você O falou Capelanes tudo. está preocupado com o Crespo, você acha que não? Né? Isso não é um problema que você enfrente, né? Não, isso não. É um problema. Eu tô fora. Fica colocando coisa na cabeça aí pra quê? Você matou a charada. Porque no quê? A loucura que tinha o São Paulo era do lado de fora. O Zubeldia chutando, gritando, e correndo, abraçando, beijando, correndo. Papá. A loucura passou pra dentro de campo. O Crespo falou assim, eu quero toda essa alegria de vocês dentro de campo. Porque o São Paulo saiu de 12 volts para 220. A marcação do São Paulo é outra, a entrega é outra. Aí machucou no derby, no Majestoso, machucou o Oscar e tal. Então o menino que começou a mastigar no meio de campo, junto com o Alisson também, que entrou depois. Marcos Antônio. Que mudaram o meio de campo do São Paulo. Bobadilla também, né? É um time que atua em todas as linhas com 220. Tudo marcando, pegando, chegando. Tanto é que no jogo contra o Corinthians, numa arrancada que teve... Eu estou fazendo esse lembrete aqui porque... não sei se foi o Galo que disparou uma vez pela esquerda em cima do São Paulo. 3 jogadores em cima. Então mudou a mentalidade. Aquela corrida que ficou do lado de fora, o Crespo falou aqui, deixa que eu fico quietinho, né, uniformizadinho, e vocês correm aí dentro. Essa foi a mentalidade do São Paulo, por isso que está surtindo efeito. Agora, Edu, você que conhece bem a zaga, é melhor para os zagueiros jogar com 3 zagueiros? Ô, Renata, para mim, particularmente, eu gosto desse esquema. Você não é defensivo. Você tendo 3 zagueiros que saiba jogar com a bola nos pés, é muito importante. Pode ver, muitos treinadores hoje fazem o esquema que saída de 3, né, Chico? Não precisa, às vezes, ter 3 zagueiros. Mas o São Paulo colocou 3 zagueiros e na história do São Paulo, jogar com 3 zagueiros é normal. Né? Foi tricampeão brasileiro, foi campeão mundial, então... Muricy adorava esse esquema. Então isso aí é normal. E aí os torcedores também gostam. Jamais vai falar que é defensivo. E eu vejo assim, o Crespo passa uma tranquilidade para os jogadores dentro de campo que eles estão jogando leve. E isso influencia bastante. E quando você, Renata, está sendo comandado por um cara que te passa confiança, passa tranquilidade, é o potencial esses jogadores de São Paulo têm. E era só, de repente, colocar para fora. E com os resultados, isso também ajuda a fazer com que o São Paulo está ganhando esses jogos. Muito bem, vamos falar muito mais sobre Copa do Brasil na sequência. Você está preparado para... Cara, e o que eles falaram é verdade. O Crespo mudou totalmente o ambiente do São Paulo. Com o Zubeldia, o São Paulo não conseguia jogar, tava jogando muito mal. Teve um jogo contra o Vasco no Morumbi, o Vasco dominou o São Paulo, amassou o São Paulo, ficou até barato aquele placar. Então era muita teimosia do Zubeldia, os mesmos erros, o Luciano de meia, sendo que o Luciano sempre foi atacante. Então, cara, a diferença é nítida. O Crespo chegou, pegou logo o Flamengo, aquele resultado era até esperado, perder pro Flamengo no Maracanã. Mas depois, logo na sequência, o primeiro jogo lá contra o Bragantino, fora de casa, o São Paulo já teve uma mudança absurda, né? De comportamento, jogou bem o primeiro tempo. A partida toda, né? Poderia até ganhado aquele jogo, poderia ter feito mais gols. Aí tomou um empate, mas conseguiu empatar, né? Na verdade. Então depois teve os 3 jogos, né? 3 vitórias aí seguidas. E tipo, cara, mudou, cara, da água pro vinho. O time jogando bola, jogando muita bola. Amassou o Corinthians no Morumbi. Poderia ter sido mais, ficou barato ainda pro Corinthians aquele resultado. São Paulo toda hora buscando gol. E o Corinthians lá atrás não conseguia jogar. O São Paulo marcando forte em todos os jogos, né? Até contra o Juventude, São Paulo jogou bem também, ganhou. Fora de casa, que é muito difícil ganhar lá no Sul contra o Juventude. Apesar do time do Juventude não ser lá aquelas coisas, São Paulo foi lá, ganhou. E agora contra o Fluminense aí, 3-1. Perdeu o pênalti ainda o Luciano. Se fosse o São Paulo das antigas aí, perdendo o pênalti, já ficava todo desestruturado, abalado no jogo. E o time manteve a constância, fez os 2-0, tomou um gol e depois foi buscar o 3-1. Então a diferença aí é nítida na mudança de técnico. O que um técnico aí faz, né? O São Paulo mudou da água pro vinho. Então o vídeo é esse, galera. Deixa sua opinião aí nos comentários. Se for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like. Próximo jogo do São Paulo aí é um jogo difícil, né? Na Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi. O segundo jogo vai ser lá, né? E depois tem a sequência do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o São Paulo pega o Internacional fora de casa. O Inter que não vem tão bem, então dá pro São Paulo buscar um bom resultado lá no Sul. Então o vídeo é esse, então deixa seu like aí, deixa seu comentário. Se for novo no canal, se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Falou!